Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você que está aqui presente, e também este é o desejo nosso a todos aqueles que estão nos acompanhando através da live, e alcance você quando e onde você assistir a esta mensagem. Amados, nós estaremos dando continuidade à nossa reflexão da manhã, o cristão e a cultura. Hoje pela manhã, definimos o conceito de cultura. Se você não esteve conosco nessa manhã, ou se você não pôde ainda assistir a mensagem da manhã, eu peço que você assista, para que você possa entender o conceito de cultura daquilo que estamos conversando aqui. E também refletimos pela manhã na relação do cristão com a cultura. E agora à noite nós vamos continuar essa reflexão da relação do cristão com a cultura. Uma das abordagens mais completas acerca desta temática, ela foi feita por Helmut Richard Niebuhr. Eu espero ter pronunciado corretamente o nome, se não fiz, me perdoe. Ele escreve no clássico, o livro Cristo e Cultura. Foi escrito em 1951, eu errei a data hoje pela manhã. E é considerado um dos livros cristãos de maior influência do século XX. E que ainda hoje continua produzindo um impacto grande no ambiente da teologia. É o livro usado por muitos como base para esse discurso, para esse diálogo, para essa conversa a respeito do cristianismo e a cultura. No livro, Niebuhr descreve como o cristianismo se relacionou com a cultura ao longo de sua história. Ele descreve 5 pontos de vista da relação do cristão e a cultura, que são eles: Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e a cultura em paradoxo, Cristo, o transformador da cultura. Quase tudo que se escreve hoje, John Stott, muitos outros, usaram estes 5 pontos como base para seu discurso, para os seus estudos a respeito da relação cristã e a cultura. Nós vamos hoje olhar por cima cada uma destes pontos de vista apresentado pelo autor. Se você tiver interesse em estudar mais sobre estes pontos, você pode baixar o livro gratuitamente pela internet. Você vai encontrar ele em PDF. Então, vejamos o primeiro ponto de vista: Cristo contra a cultura. Esse foi o primeiro tipo de relacionamento que a igreja vivenciou com a cultura. Os cristãos da igreja primitiva foram ensinados a obedecerem aos mandamentos de Jesus Cristo e a rejeitarem todas as formas de prazeres oferecidas pelo mundo. O autor então dá esta ênfase. E eu quero já dizer aqui desde o início, eu vou passar aquilo que o autor descreve, como ele compreendeu, mas também depois vou colocar aqui, como diz alguns, os meus pitecos, os meus pontos de vista dentro disto. O cristão não deveria se apegar ao mundo, e nem às coisas criadas e estabelecidas pela sociedade humana. Eles não deveriam se amoldar, isto é, eles não deveriam tomar a forma do mundo, conforme escreve o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2. Um texto muito conhecido de nós, cristãos, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente. Os cristãos, então, foram chamados para serem diferentes em suas condutas morais e éticas. Eles foram desafiados a um abandono de sua forma de vida antes da conversão, através, então, de uma renovação de suas mentes. Essa renovação é produzida no cristão através do ensino da palavra de Deus e pela ação santificadora e regeneradora do Espírito Santo. Eu penso que seja relevante entendermos estas orientações dentro do contexto histórico em que se encontrava a igreja no seu início. E eu vou citar aqui o contexto político e o contexto moral. O contexto político em que se encontrava a igreja. O Estado, na pessoa do imperador, a igreja estava debaixo do domínio do Império Romano. O Estado, então, na pessoa do imperador, se declarava divino e sacerdote entre Deus e os homens. Os cristãos reconheciam somente a Jesus como o Senhor soberano. O Estado passa a perseguir os cristãos. E estes eram exortados pelos apóstolos a não abandonarem sua fé em troca de qualquer benefício que poderiam obter do Estado. Por isso eles não deviam se apegar a este mundo, conforme o próprio Senhor Jesus já havia ensinado. Muitos cristãos eram colocados em julgamento. E eles eram desafiados a abandonar a sua fé em troca, muitas vezes, da vida, ou de moradia, de trabalho, ao invés de serem presos, torturados e mortos. Então eles chegavam diante do império, ou daquele que tinha o poder do Estado, que o imperador havia colocado, e estava lá o cristão, e ele era colocado mais ou menos numa situação assim: você confessa Jesus Cristo como Senhor? Se você o fizer, você vai ser jogado aos gladiadores, aos leões, vai ser pendurado numa cruz, você vai morrer, nós vamos te torturar. Mas se você rejeitar Jesus, declarar o imperador, me aceitar como o Império Romano como Senhor absoluto da sua vida, você vai poder continuar vivendo sua vida, ter sua casa, seu trabalho, seu negócio. Assim era mais ou menos o que acontecia. E eles estavam incentivando eles a não abrirem mão da fé por nada. Por isso muitas cartas são escritas assim. Quando você lê 1 Pedro, você vai lendo aqui o texto que nós falamos de Paulo aos Romanos. Enfim, você vai observando essa preocupação que eles tinham, das pessoas de repente, por causa daquilo que o mundo, o Estado estava oferecendo, abandonarem sua fé. O contexto moral que eles se encontravam. Os cristãos eram ensinados a viverem de forma santa. Por exemplo, o homem era ensinado a ter somente uma esposa, e do sexo feminino. Hoje em dia é importante falar isso, né? Eles eram ensinados a terem uma vida sexual ativa somente quando estivessem já casados. Também eram ensinados a honrarem seus patrões, os patrões a honrarem seus servos. Enquanto a sociedade romana, e também a dos gregos, que haviam sido dominados, pelo império, por exemplo, a sociedade de Corinto, eram imorais aos olhos de Deus. Homens se relacionavam sexualmente com outros homens. Paulo fala isso em sua primeira epístola aos Romanos. Mulheres se relacionavam com outras mulheres. Homens se relacionavam com as sacerdotisas como forma de adoração. Os negócios comerciais eram feitos muitas vezes com oferendas aos ídolos.
A igreja estava dentro desse contexto. E por isso os apóstolos enfatizavam com muito empenho para que a igreja não se perdesse, moralmente também. A igreja, ela exigia uma nova vida de seus fiéis. Essa nova maneira de viver a vida os colocava contra a cultura, que já estava estabelecida há muitos anos. Então, a igreja, vamos dizer assim, é o organismo novo que surge dentro do Estado. Então, ela é ensinada a rejeitar aquele sistema de vida, seja ético, moral, político, como estava, porque ia contra a cultura do reino de Deus, contra os princípios e valores do reino de Deus. A fé cristã, preste atenção, não exigia e nem exige hoje uma postura contra o governo estabelecido ou contra a cultura estabelecida. Ela exige e exigia no tempo dos apóstolos uma postura moral e ética em conformidade com os valores e princípios do reino de Deus. O que eu estou dizendo? Não era o cristão que se colocava contra a cultura política e social estabelecida. Isto é, não é o cristão que olhava para o império, para o governo estabelecido, para a cultura estabelecida e queria atacar. Não era o cristão que partia, vamos dizer assim, para cima, né, do Estado. Não era isso. O cristão queria viver a ética e os valores do reino de Deus dentro daquele Estado, mas aquilo não era aceito pelo Estado. Aquilo não era aceito pelo imperador, que passa então a persegui-los. Então a cultura estabelecida passa a odiar os cristãos, que não aceitava a sua ética já estabelecida, a sua conduta moral estabelecida, os seus valores e princípios estabelecidos. Enquanto o cristão queria viver a ética, os valores e os princípios do reino de Deus. Por isso, ele entende e compreende, então, Cristo contra a cultura. O fato de não aceitar a cultura estabelecida fazia com que essa relação se tornasse uma relação de tensão. Vamos para o segundo ponto de vista. Cristo da cultura. Em oposição ao primeiro modelo, o Cristo da cultura defende a acomodação dos cristãos em relação à cultura vigente no mundo. E eu quero ler com vocês então o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Estas palavras do apóstolo Pedro nos mostram que o cristão precisa respeitar a cultura governamental estabelecida. Como eu disse, o cristão, ele não está tentando derrubar o imperador, ele não está tentando derrubar o Estado, e ele precisa viver, segundo então a orientação dos apóstolos, submisso a Deus, acima de tudo, mas também submisso ao governo dos homens. Então, existe um engajamento do cristão com a estrutura governamental estabelecida, com aquela estrutura cultural de governo. E ao invés do cristão se colocar contra a cultura estabelecida, ele busca se harmonizar a ela. Dentro do que lhe é possível, o cristão se adapta às estruturas culturais onde está inserido. Assim, toda e qualquer cultura, ela é incorporada à vida do crente. Contudo, isso precisa ser feito com muito cuidado, pois o perigo é grande, como nos mostra a própria história. O primeiro movimento de adaptação do cristianismo à cultura vigente é encontrada na Bíblia, no movimento dos judaizantes.
que buscava fazer o quê? Adaptar a fé cristã aos costumes e rituais religiosos judaicos. Eles aceitavam a Cristo como Messias, mas eles entendiam e exigiam que se continuasse cumprindo o que estava na lei. Então, para eles, por exemplo, os gentios convertidos a Cristo precisavam se circuncidarem, porque a lei mosaica dizia. Então, eles tentavam unir a fé cristã com a cultura daquilo que eles já possuíam. Esse é o primeiro movimento que a gente vê de tentar colocar Jesus dentro da cultura existente. Por isso ele está chamando, dessa forma. Outro movimento de adaptação do cristianismo à cultura vigente é encontrada na sociedade helenística, a sociedade grega, os gnósticos. Cristãos, gnósticos que se consideravam cristãos, que diziam então que entenderam que Jesus Cristo era Deus, mas eles buscaram também adaptar Jesus aos ensinos que eles possuíam, a filosofia gnóstica que eles tinham. Dessa forma, tentar compreender o cristianismo e a relação cristã entre espírito e corpo, carne, a partir dos próprios conceitos filosóficos que eles possuíam. Dessa forma, por exemplo, para eles, Jesus não morreu como era pregado pelos apóstolos. Então eles faziam uma adaptação, uma aculturação de Jesus para dentro daquilo que eles entendiam e criam. Atualmente, o liberalismo cristão, que é chamado também pelos teólogos de protestantismo cultural, busca adaptar a fé cristã à cultura de nossos dias. Então você vai buscando adaptar Jesus à sua própria cultura. Muitos fazem isso, não só o liberalismo cristão. Você encontra isso de diversas formas. Então você tem o Jesus rock and roll. É o cara do rock que quer pegar Jesus e aculturar Jesus para dentro do seu mundo. Você tem o Jesus, motoqueiro. É legal, você vai nessas livrarias evangélicas, você tem de tudo lá de Jesus, assim. Você vê lá Jesus sentar na moto. Aí o Jesus motoqueiro deve estar com o Bolsonaro agora, andando por aí. É assim, você vai adaptando Jesus à sua própria cultura e maneira de ver. Esse é o tipo de teologia que ele está te falando. Então, o que eu gosto de Jesus, o que me chama a atenção de Jesus, e que dá para adaptar a minha cultura, eu trago para dentro. Agora, aquilo que não dá, que eu acho que é meio, eu tiro. Então, você vai fazendo essa aculturação. O que esses movimentos têm em comum é que olham para Jesus como o Messias de suas próprias culturas. Jesus se torna o herói de suas culturas. Eles buscam em Jesus ensinos que autentiquem sua própria maneira de viver. Princípios, valores, que possam ser agregados à sua própria forma de viver. Jesus é usado, então, para autenticar o modelo cultural estabelecido, ignorando, então, os aspectos contrários à cultura estabelecida. E assim o cristão se harmoniza à cultura do mundo, através de um Jesus aculturado. A teologia americana, que nós brasileiros gostamos de nos apoiar, ela é uma teologia Cristo da cultura. Os teólogos americanos aculturaram Jesus à sua cultura econômica e social. Os frutos dessa teologia estão manifestos na subcultura cristã. Falo subcultura cristã porque é uma cultura dentro de uma outra cultura maior. Nesse mundo, da subcultura cristã, nesse mundo gospel, que às vezes também falei aqui hoje pela manhã de ser uma cultura paralela, porque ela vai tentando fazer o mesmo modelo da cultura existente, algo parecido. Então é uma cultura paralela. E hoje nós, evangélicos, nós cremos, eu diria, mais nesse Jesus cultural do que um Jesus pessoal
e Senhor absoluto de nossas vidas. Isso é fato. Para nós que vivemos dia a dia com as pessoas, você percebe. Porque aquele que crê em Jesus como Senhor, Filho de Deus absoluto, então ele ouve e aprende que Jesus diz para ele: olha, prega o Evangelho. Ele vai fazer o que Jesus disse, porque ele tem Jesus como Senhor absoluto e maior de sua vida. Ele vai sair e pregar o Evangelho. Ele ouve o que Jesus diz para ele. Ele está passando uma situação difícil, seu casamento. Jesus diz: não se separa. Ele vai lutar pelo seu casamento até o fim. Ele vai tentar mudar suas atitudes, seus valores, porque Jesus ensina. Mas quando a gente crê num Jesus que é só um modelo cultural, ele não é de fato o Senhor. Então Jesus diz: não se separa, mas ele fala: não, eu vou me separar porque eu já não aguento mais. Ele vai lá e se separa. Jesus diz: prega o Evangelho. Não, mas eu não vou ficar pregando o Evangelho porque as pessoas acham que eu sou chato, então ele não faz. Quer dizer, ele tem um Jesus, mas não é de fato o Senhor. E ele tenta viver um modelo cultural que se vive por aí. Então você tem um Jesus hoje muito mais nesse sentido, um Jesus cultural, do que um Jesus como Senhor da sua vida, um Jesus de uma relação pessoal verdadeira. Por outro lado, existem coisas boas dentro dessa teologia, que eu diria que ela despertou o cristão a realidade de que ele pode participar da vida cultural, da vida política, como nós falamos no último domingo, da sociedade onde ele está inserido. O cristão, através desse olhar, se tornou mais ativo e presente na vida social. Mas isso só não pode se deixar ser aculturado. Não pode deixar Jesus virar apenas alguém dentro da cultura para ele. Ele precisa olhar Jesus fora, ver os valores e princípios, o modelo que Jesus traz, e seguir Jesus. E não trazer Jesus e aculturá-lo da forma que ele quer. Vejamos o terceiro ponto de vista que o autor apresenta. Ele fala do Cristo acima da cultura. O apóstolo Paulo nos chama a caminharmos no mundo focados nas coisas do alto, nas coisas celestiais, a vivermos aqui e agora a cultura do reino dos céus, conforme diz Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Para este grupo, o problema não está em Cristo e o mundo. Veja bem, para este grupo, o problema não é a relação Cristo e mundo, não é a relação Cristo e a cultura que está estabelecida, mas está na relação entre Deus e o homem. O cerne do problema está na responsabilidade da igreja e de seus membros na vida social. Jesus, ele é compreendido como soberano sobre toda a criação e também o sustentador de toda a criação. Portanto, o mundo não é todo mal para eles e pode ser bom quando toda a criação se submete à vontade de Deus em Cristo. Este é o conceito católico, influenciado por Clemente de Alexandria, Tomás de Aquino, que busca uma unidade entre o cristão e a cultura, onde toda a sociedade ela aparece hierarquizada sob o poder da igreja. Na Idade Média, o ensino eclesiástico alcançou quase todas as dimensões da sociedade. A filosofia e a teologia coexistiam. A religião, ela foi determinante na Idade Média para a formação do nosso calendário que nós temos hoje. Os rituais religiosos, como o batismo, a bênção nupcial, a extrema-unção
a missa e outros se tornaram imprescindíveis para a sociedade. Morrer sem o batismo era uma temeridade. Este é um modelo que ele chama de sintetizador, que une todas as dimensões da vida ao domínio de Cristo, mais precisamente ao domínio da igreja. Contudo, não lida, claramente com o pecado. Nós sabemos na história que a Idade Média foi um dos períodos mais negros da história. A igreja e sua mensagem foram institucionalizadas. E o que deveria ser condicionado à fé é culturalmente absolutizado. Então, a pessoa já nascia cristã, porque o pai e a mãe eram cristãos. Vamos assim dizer, e aqui sem maldade, não é com intenção de desfazer de uma religião, não é isso. Nesse tempo você já nascia, então vamos dizer, católico. O pai e a mãe eram católicos, você já nascia católico. Você perguntar para qualquer pessoa, eu sou católico. Já foi a uma missa? Nunca fui. Não, mas eu sou católico. Você já estava institucionalizado a maneira de ser, de viver. O Estado havia feito isso, através da igreja e o Estado na sua união. Então as pessoas viviam assim. Esse era o modelo de vida. Nesse terceiro modelo que nós estamos falando, o que é levado ao ser humano não é o evangelho, mas uma cultura, com a sua linguagem, com a arte, ideologias e crenças próprias. E muitas pessoas vivem essa cultura e nem entendem, na verdade, o porquê vivem. Por exemplo, talvez até aqui entre nós, Hoje pela manhã até brinquei aqui com a questão da festa junina. Mas a gente fala assim, festa junina. Tem muita pessoa que nem sabe que é festa para São João. Ela simplesmente vive, porque faz parte da nossa cultura. É um tempo legal, todo mundo acende a fogueira, vamos lá, vamos comer pé de moleque, sei lá o que e tal, brincar. Quando você é criança, você pulou fogueira? Tal. Hoje os filhos já são mais mimimi, assim não pode, Naquela época a gente fazia essas coisas, Doidura, O que os pais deixavam fazer umas coisas dessas, Mas, enfim, E as pessoas faziam, mas não tinham essa concepção teológica, vamos dizer, ou espiritual, que aquilo era uma festa para o São João e tal, aquela coisa toda, Porque estava institucionalizado, todo mundo vivia e fazia. E muitas coisas ainda estão assim dentro da nossa cultura. Existe muito disso ainda, E as pessoas não sabem por que de fato fazem aquilo, mas elas fazem. E isso então foi o modelo que ele identificou dentro do período da Idade Média, que ainda hoje nós vemos fruto disso. O quarto ponto de vista que o autor fala, dessa relação de Cristo com a cultura, é que Cristo e a cultura em paradoxo, ele chama. A Bíblia afirma que não somos deste mundo, que somos peregrinos neste mundo. O apóstolo Paulo afirma que nossa cidadania é celestial, conforme podemos ver lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz aí, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o paradoxo em que nos encontramos como cristãos. Somos cidadãos do mundo, nascidos da carne, mas também somos cidadãos do reino de Deus, nascidos do Espírito. Nós cristãos possuímos uma dupla cidadania. Essa dupla cidadania provoca constantes conflitos em nós. E por isso, esse grupo de cristãos passaram a ser chamados pelo autor de dualistas. Então esse grupo de cristãos que se vê dentro dessa classificação Cristo e a cultura em paradoxo, passam a ser chamados de dualistas. E assim eu vou tratar daqui em diante. Os dualistas vivem em conflito. É as duas cidadanias, a terrena e a espiritual, que estão em constantes choques uma com a outra. Eles vivem um dualismo que começa já interior. É o velho homem
na luta contra o novo homem, a nova criatura. É os desejos do velho homem. O apóstolo Paulo diz, né? As obras da carne. Em luta com os desejos agora do novo homem nascido em Cristo. Que é as obras do Espírito. Então, vivem essa luta. Mas não é só uma luta interior. O discurso é conflitante. Pois se dizem pecadores, mas ao mesmo tempo se dizem justos em Cristo. Mas também vivem um conflito de conduta moral e ética. Uma vez que eles buscam viver a lei, cumprir os mandamentos, ainda que movidos pelo amor, mas estão tentando cumprir e viver isso, quando se compreendem e entendem que estão debaixo da graça e livres da lei. Então é um discurso conflitante, é uma conduta, né, conflitante, é uma luta interior. Enfim, essa é a vida dos dualistas. E esse grupo viveu assim, vive nesse conflito, muitas vezes ainda existem pessoas dentro disso, porque não consegue distinguir claramente se ao agirem como cidadãos terrenos, eles ferem sua cidadania celestial. Por isso que a discussão não é de Cristo com a cultura, a discussão é da relação pessoal com Deus. Essa é a questão dos dualistas. Como que me relaciono com Deus? Por exemplo, vamos tentar trazer isso, uma coisa bem prática para os nossos dias. Vamos considerar um caso de feminicídio dentro da igreja. Um marido cristão que bate, espanca sua esposa cristã. Como cristã, ela se vê num conflito, porque ela aprende, segundo está escrito pelo próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, que o crente não deve levar outro crente ao tribunal, porque isso traria vergonha aos cristãos. Ao tribunal secular, ao tribunal, né, do mundo, terreno. E aí então, quer dizer, ela se vê nesse conflito, porque o marido espanca ela, mas se diz cristão, ela também como cristã, e aí ela fala, mas eu preciso tomar uma atitude, mas daí ela fica pensando, não, mas eu não posso fazer isso, porque a Bíblia está dizendo que eu não posso, eu vou ferir a Deus. Mas ao mesmo tempo, ela é uma cidadã brasileira, uma cidadã, do nosso caso aqui, itapeviense, e que sabe que a lei foi também estabelecida por Deus, porque diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus, e que essa lei também serve para proteger. E aí ela fala, não, mas a lei me assegura que eu posso ir buscar, sim, proteção do Estado. Então ela fica num conflito. E muitos cristãos dualistas, né, que a gente fala, vive isso. Não só, eu estou usando um caso, mas são outros casos, tanto, entre fazer o que ela acredita poder fazer, mas ao mesmo tempo ter medo de fazer, porque acha que talvez vai estar ferindo a Deus neste princípio, nessa atitude. Então é melhor me calar, ficar escondidinho, deixar o marido parecer que é santinho lá para todo mundo, e ela vai vivendo assim muitas vezes. Isso é um caso para a gente refletir e pensar. Por isso, é uma vida paradoxal, né? Para os dualistas, preste atenção, a questão fundamental não é a linha que deve ser traçada para estabelecer separação entre os cristãos e o mundo pagão, ou secular, como você queira chamar, mas é a linha com Deus. Eles não querem entrar em conflito direto com Deus. E aí, às vezes, sofrem, porque não entendem que o Estado, muitas vezes, também é representação de Deus para o seu bem, para a sua proteção.
o Estado e a lei são, muitas vezes, para essas pessoas, esferas diferentes. Nós falamos isso hoje pela manhã. Então você começa a olhar as coisas de uma forma secular, né, profana, e a outra espiritual, né? E aí você separa o que é sagrado e profano. Para o autor, segundo, né, o apóstolo Paulo era dualista. Era uma pessoa dualista, vivia esses conflitos. Ele considera que Lutero também foi um dualista, que viveu muito tempo esse conflito. E não que eles souberam depois, mas que viviam o conflito, né? Niebuhr afirma, então, que para os dualistas, a lei, o Estado e outras instituições são, no fim, compreendidas depois como freios e diques contra o pecado. Impedidores da anarquia, e não como uma agência positiva no sentido de ajudá-los a alcançar salvação, mas que podia, sim, impedir a continuidade do pecado. A lei, o Estado e outras instituições, então, podem ser usadas por Deus para proteção dos cristãos. Vamos ver o quinto ponto de vista, o último ponto de vista do autor. Esse eu acho que é muito mais simples, nem precisamos nos deter tanto, mas fala sobre Cristo, o transformador da cultura. Temos aqui a categoria do tipo chamado conversionista, né? Em que a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo, sem desconsiderar a queda do homem e as consequências do pecado, mas dando ênfase na redenção da cultura oferecida por Cristo. Os cristãos transformacionais, né, não querem simplesmente criar uma cultura paralela à cultura secular, mas transformar o mundo e a sua cultura, tornando-o melhor e mais justa. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que distingue os conversionistas, né, dos dualistas que acabamos de falar, é a atitude mais positiva e esperançosa para com a cultura, para com o Estado, para com o mundo ao redor. Por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão, aos olhos deles, fora do alcance da soberania de Deus. Ou seja, mesmo sabendo da queda, os cristãos não abandonam a cultura, mas buscam redimi-la, levando-a então aos pés da cruz. Então o cristão entra na cultura com o fim de redimir a cultura, ajudá-la a se tornar uma cultura segundo o modelo de Deus. E aí ele vai citar diversas pessoas, diversos teólogos que defendiam essa posição. Por exemplo, Agostinho, João Calvino, João Wesley. São alguns deles que entendiam isso, né, que nós éramos agentes de Deus para transformar a cultura aonde estávamos vivendo, aonde nós estamos, né, conduzindo toda a nossa vida, construindo a nossa história, né? Por isso, a igreja reformada, onde plantava uma igreja, plantava uma escola e um hospital. Porque eles queriam redimir a cultura, eles queriam transformar a sociedade onde eles estavam. E aí eu quero concluir todo esse estudo do autor, afirmando que todos estes 5 pontos de vista da relação do cristão com a cultura podem ser defendidos, como vimos, através de textos bíblicos. Você pode pegar os textos aqui, foi o que eu tentei mostrar para vocês, vocês podem defender os 5 pontos de vista. Isso nos mostra
que ao lidarmos com a cultura, precisamos ser cautelosos e sábios. Toda cultura é uma mistura de coisas boas e más. As coisas boas são decorrentes da imagem de Deus em nós, seres humanos, e da graça comum de Deus manifesta a todos os homens. Então existem em toda a cultura aspectos bons. Mas também existem aspectos maus. Mas, né? As coisas más e pecaminosas são resultantes da queda do homem, que passou a ter um coração corrompido e depravado. Portanto, por mais civilizada que seja uma cultura, ela certamente possui valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas, que se refletem na arte, música, literatura, cinema, religiões, costumes e tudo mais que a compõem. Eu tenho certeza que vocês já presenciaram isso. Quem nunca aqui, né, assistiu TV? Quem nunca assistiu filmes que passam em cinema, filmes que passam em TV, a gente está vendo arte, muitas vezes de uma cultura que se diz cristã, protestante, mas que transfere nos seus filmes, transfere na sua forma de arte diversos valores errados e princípios errados. Da mesma forma, por mais bárbara que seja uma cultura, ela certamente apresenta valores bons, que refletem em sua música, literatura, religiões, costumes e tudo mais. Já dizem alguns, os brutos também amam, né? Nem tudo o que envolve a cultura do mundo é pecaminoso e mal. Da mesma forma, nem tudo que envolve a cultura gospel, cristã, é boa e é pura. Diante de tudo que falamos, pela manhã e agora, nós temos basicamente 3 opções da nossa prática, ou da nossa resposta, vamos assim dizer, na relação com a cultura. A primeira, nós podemos rejeitá-la completamente. Então você se distancia, vai viver no monastério, ou fazer o que está sendo feito, vive na subcultura, cria a cultura cristã, não sai desse gueto. Mas você não vai ser sal e luz para a cultura. Você está rejeitando, quando você deveria estar lá sendo sal e luz. Outra coisa é amoldarmos-nos a ela. É o que nós falamos, aí nós nos deixamos ser moldados. Nós olhamos para Jesus, aculturamos Ele de forma a podermos viver bem, né, nessa relação com a nossa sociedade. Mas nós perdemos muitas coisas quando fazemos isso. Mas há aspectos que podem sim ser amoldados. E a terceira é trabalharmos para redimi-la. Então, assim, como servos de Deus, nós precisamos orar. E orar. E orar por discernimento, para julgarmos cada aspecto da cultura que nos envolve. Porque cada aspecto dela tem uma resposta diferente para você. E então, orientados pelo Espírito Santo de Deus, rejeitarmos completamente o que precisa ser rejeitado. Porque há aspectos da cultura que precisam ser rejeitados. Nos amoldarmos ao que pode ser amoldado.
e trabalharmos arduamente para redimirmos os aspectos da cultura que podem ser redimidos. Mas para isso nós precisamos orar, orar e orar para ter sabedoria, discernimento, para que você não seja engolido pela cultura, pelos valores e princípios errados que ela possui, e você possa sim ser luz nessa cultura, sabendo enxergar também aquilo que há de bom na cultura. Que assim Deus nos dê graça, como igreja, para que a gente seja luz aqui na nossa cidade. Luz para os nossos que estão nos cercando, seja no trabalho, seja familiares, que você seja luz, sal para o mundo.